A vingança do monstro começou com um lamento. Na noite seguinte à destruição da companheira, Victor encontrou o corpo de seu irmão mais novo, William, pendurado nas árvores do jardim. O menino, de apenas 12 anos, tinha os olhos abertos e fixos, e em sua mão fria segurava um boneco de pano, o mesmo que Victor lhe dera no Natal. Ele viu meu rosto, sussurrou o monstro ao ouvido de Victor, enquanto este tombava de joelhos na lama, e gritou, como todos gritam. A família, mergulhada em luto, reuniu-se na capela. Velas tremeluzentes iluminavam os rostos pálidos, e o aroma de lírios brancos misturava-se ao cheiro de terra fresca. Justine, a jovem criada que amamentara, William chorava em silêncio num canto. Na manhã seguinte, encontraram-na enforcada em seu quarto com um bilhete espetado no vestido. Eu vi o demônio, e ele sorriu. Victor, agora um espectro ambulante, vagava pela casa como um animal, enjaulado. Seus passos ecoavam pelos corredores e sua respiração era um sussurro áspero que lembrava o ranger de portas abandonadas. O monstro, invisível mas onipresente, deixava sinais de sua passagem. Um rato morto no centro da mesa do jantar, com as vísceras dispostas em forma de coração. Uma página arrancada da Bíblia de sua mãe, com o versículo: Caim, onde está? Abel? Circulado em sangue seco, uma noite, Elizabeth entrou no quarto de Victor, segurando uma vela que tremia em sua mão. Diga-me a verdade, implorou, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que assombra esta família? Victor, porém, permaneceu em silêncio, os dentes cerrados até sangrar. Naquela madrugada, enquanto dormia, sentiu dedos gelados em seu pescoço. Acordou e viu o monstro inclinado sobre ele segurando um cacho de cabelos dourados, os de Elizabeth. Ela será a próxima, sussurrou a criatura, antes de desvanecer como fumaça. O casamento de Victor e Elizabeth ocorreu sob uma chuva torrencial. A igreja, gótica e sombria, parecia uma boca aberta pronta para engoli-los. Durante a cerimônia, Victor ouviu risos ecoando nas vigas, e ao olhar para trás, viu o banco vazio onde o monstro costumava sentar-se. Na carruagem que os levava à casa de campo, Elizabeth estremeceu. Sinto uma presença, murmurou. Victor, porém, não respondeu. Sabia que o demônio o seguia, talvez até mesmo dentro da própria alma. Na noite de núpcias, enquanto Elizabeth dormia, Victor ouviu o rangido de uma porta. Ao entrar no quarto, viu a criatura curvada sobre ela, os dedos longos acariciando-lhe os cabelos. Finalmente, irmã, disse o monstro, voz suave como um canto fúnebre. Elizabeth acordou gritando, mas o monstro tapou sua boca com uma mão, quebrando-lhe o pescoço com um único movimento. Agora ela é minha noiva, disse, arrastando o corpo para a escuridão. Pela manhã, Victor encontrou Elizabeth deitada na neve, os braços abertos como asas quebradas, e sobre seu peito, um lírio negro com uma mensagem escrita em sangue. Seu amor morreu por sua causa. O Ártico engoliu Victor como uma besta faminta. O navio que o levava, o Profeta das Sombras, era uma arca de gelo e desespero, com velas rasgadas e um capitão que sussurrava, Deus nos proteja. Todas as noites, Victor, agora pouco mais que um cadáver ambulante, arrastava-se pelo convés, os olhos fundos fixos no horizonte branco. O monstro deixava pistas, dedos humanos congelados boiando nas águas negras, mensagens em sangue coagulado nas paredes das cabines. Mais perto. E certa manhã, o coração de Elizabeth intacto preso ao mastro com espinhos de gelo. A tripulação supersticiosa evitava olhá-lo. Diziam que seu hálito queimava o ar como ácido e que as sombras ao seu redor riam quando ele passava. O cozinheiro jurou tê-lo visto certa noite, conversando com uma figura alta na proa. Uma silhueta que derretia a neve ao tocar. Ele não está sozinho, murmurou o capitão, benzendo-se. O demônio o segue, ou o guia. Victor, porém, não comia, não dormia.
Sua pele, translúcida e azulada, descascava em flocos que se misturavam à neve, e seus dentes, podres, caíam um a um deixando buracos negros na boca. Delirava vendo o monstro em cada iceberg, seu rosto deformado sorrindo em fissuras, seus olhos amarelados brilhando sob a luz da lua. Certa noite, ao descer a cabine, encontrou o diário de bordo coberto de escritos frenéticos, não seus, mas do monstro. Você não descansará enquanto eu respirar, e eu não respirarei enquanto você viver. O gelo, cada vez mais espesso, prendeu o navio. Homens morriam de frio ou enlouqueciam pulando ao mar com gritos de "Ele está aqui". Victor, impulsionado por uma força sobrenatural, seguiu em frente, arrastando-se sobre o gelo com mãos ensanguentadas. Encontrou cavernas onde o monstro deixara altares macabros, crânios humanos dispostos em círculos, entranhas de focas formando runas antigas, e no centro, sempre um retrato de Victor roubado da mansão, seus olhos arrancados, substituídos por buracos que pareciam fitar o vazio. Uma noite, à beira da morte, Victor viu o monstro ao longe, parado em um penhasco de gelo. "Por quê?" gritou, a voz saindo como um grasnido. O monstro virou-se, e seu rosto era agora uma máscara de gelo com veias azuis brilhando sob a superfície. "Porque você me ensinou a odiar", respondeu, estendendo uma mão que quebrou o gelo ao redor. "E agora, ensinarei a você a temer." Quando Victor desmaiou, sonhou com Elizabeth. Ela estava sentada em um trono de ossos usando um vestido de noiva feito de lírios negros, e ao seu lado, o monstro sussurrava: "Somos sua obra-prima." No leito de morte, a bordo do Profeta das Sombras, Victor Frankenstein ardia em febre. Seu corpo, esquelético e coberto de feridas que sangravam líquido negro, parecia já decompor-se em vida. O capitão Walton, outrora curioso, agora temia aproximar-se. O ar ao redor de Victor crepitava como estática, e suas palavras saíam em sussurros que ecoavam nas paredes como vozes múltiplas. "Ele está aqui?" repetia, os olhos brancos fixos no vazio. "Ele sempre esteve aqui." A tripulação, enlouquecida pelo frio e pelo medo, ouvia vozes nas vigas do navio. Os marinheiros juravam que o gelo sussurrava, contando histórias de Victor e seu demônio. Certa noite, um deles, bêbado de rum e desespero, viu o monstro no convés. Sua silhueta alta e pálida destacando-se contra a aurora boreal, que tingia o céu de verdes e roxos fantasmagóricos. "Ele vem buscar seu pai", gritou o homem, antes de pular ao mar, onde seu corpo congelou instantaneamente. Victor, em seus momentos de lucidez, narrava sua história ao capitão. Descrevia o monstro não como criatura, mas como sombra, algo que existia entre a carne e o éter, alimentando-se de sua agonia. "Ele é meu reflexo", delirou, arrancando punhados de cabelo branco. "Minha culpa dada forma, minha alma partida." Walton, horrorizado, escrevia cada palavra em seu diário, mas as letras desvaneciam-se, como se algo as apagasse. Na última noite, o navio foi sacudido por um vento que não vinha do norte, mas de dentro do gelo. Victor, já cadáver quase animado, ergueu-se de súbito. Seus olhos, agora completamente brancos, brilharam com uma luz interna, e sua voz, grave e distorcida, não era mais a sua. Ele chegou. O monstro surgiu na cabine, envolto em uma névoa negra. Seu corpo, agora mais decomposto, exalava um vapor que derretia o chão sob seus pés. As costuras que Victor fizera estouravam, revelando órgãos pulsantes sob a pele translúcida. "Pai", disse, estendendo uma mão que terminava em garras cobertas de gelo. Victor, porém, não recuou. Caminhou até ele, como um amante indo ao encontro do destino. "Você venceu", sussurrou Victor, tocando o rosto do monstro. Sua mão atravessou a carne podre, e por um instante seus dedos se entrelaçaram. Humano e abominação, criador e criatura. "Eu sempre te amei", gemeu o monstro, lágrimas negras escorrendo de seus olhos amarelados. "Mesmo em meu ódio, sempre te amei." Victor caiu de joelhos rindo e chorando.
O gelo ao redor rachou e o navio inclinou-se, jogando o capitão contra a parede. Quando Walton ergueu-se, viu Victor deitado no chão, o rosto sereno e o monstro ajoelhado a seu lado, segurando seu corpo como uma criança morta. Ele era meu Adão e meu Lúcifer, disse a criatura, voz ecoando como um coro de vozes ancestrais. E agora, sou apenas um eco de seu erro. Com um rugido que sacudiu o navio, o monstro ergueu Victor nos braços e saiu para a noite ártica. Walton, seguindo-os, viu-o caminhar sobre as águas congeladas, seu corpo brilhando como uma estrela negra. No horizonte, um clarão verde iluminou o céu, e ambos desapareceram, deixando para trás apenas pegadas que se fundiam ao gelo. Diz: volta ao navio, o diário de Victor jazia aberto com uma única frase escrita em sangue. A culpa é a única criação eterna. O navio, profeta das sombras, retornou à civilização como um espectro. Seu casco, marcado por garras invisíveis, exalava um cheiro de morte que não se dissipava. O capitão Walton, agora um homem de cabelos brancos e olhos vazios, entregou o diário de Victor às autoridades, mas as páginas desfaziam-se em pó ao toque. Apenas uma frase permanecia legível: a culpa é a única criação eterna. Em Genebra, os Frankenstein foram esquecidos. A mansão, tomada por eras venenosas, tornou-se refúgio de corvos que grasnavam à noite, imitando risadas humanas. Os aldeões evitavam o bosque próximo, onde lírios negros brotavam do solo, seus caules retorcidos como dedos acusadores. Diziam que, sob a luz da lua cheia, uma figura alta passeava entre os túmulos arrancando flores e sussurrando: eu só queria ser amado. Mas o monstro não estava morto. Nas profundezas do Ártico, onde o gelo brilha com uma luz própria, ele vagueia. Sua forma, agora mais espectro que carne, funde-se à paisagem, os olhos amarelados como auroras boreais, os membros alongados como sombras projetadas por um sol ausente. Carrega consigo os restos de Victor, presos em um bloco de gelo que pulsa como um coração. Às vezes, quando a tempestade ruge, os habitantes de vilas distantes ouvem vozes, uma, grave e distorcida, recitando poemas de amor, outra, frágil e desesperada, suplicando perdão. Certa noite, um grupo de exploradores encontrou uma caverna de gelo, suas paredes cobertas de runas sangrentas. No centro havia um altar, um vestido de noiva congelado, um machado enferrujado e um retrato de Victor, seu rosto riscado por garras. Ao lado, uma boneca de pano, com botões negros no lugar dos olhos, segurava um bilhete. Para meu irmão, com amor e... O monstro, dizem, observa. Ele está nas histórias que as mães contam para assustar crianças. Se saírem à noite, o homem costurado os levará. Está nos pesadelos de cientistas que ousam desafiar a natureza e no silêncio que precede uma tempestade. Às vezes, em noites de inverno, camponeses juram ver duas figuras no gelo, uma alta e disforme, outra frágil e pálida, dançando uma valsa ao som de um vento que traz o cheiro de carne queimada. E assim, a maldição persiste. Victor, em sua prisão de gelo, sonha com a criação que nunca teve. O monstro, em sua solidão infinita, sonha com o pai que nunca conheceu. Ambos, unidos pela culpa e pelo ódio, são agora parte da mesma lenda. Um aviso de que alguns erros não podem ser enterrados, apenas congelados no tempo. E no coração da escuridão, onde o mundo se curva ao inverno eterno, uma pergunta ecoa: quem é o monstro e quem é o homem?